17 anos, 6.205 dias. Toda manhã, às 7 horas, um homem entrava na rodoviária do Tietê, em São Paulo, segurando uma placa de papelão escrita à mão. Márcio, seu pai te espera. Ele ficava ali até às 10 da manhã, todos os dias, sem exceção. Chuva, sol, frio, calor, feriados, Natal, Ano Novo. 17 anos esperando um filho que prometeu voltar. Esta é a história de Sebastião Ferreira, o homem que se recusou a desistir. E a descoberta que chocou o Brasil inteiro quando finalmente descobriram a verdade sobre Márcio. Antes de começarmos essa história, que vai te fazer questionar tudo sobre família e abandono, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Vamos começar? Para entender essa história, precisamos voltar ao Brasil de 1972. O país vivia sob ditadura militar. Era o auge dos anos de chumbo, repressão pesada, censura, desaparecimentos. Mas também era a época do milagre econômico. O Brasil crescia, pelo menos nos números. São Paulo se transformava numa metrópole gigantesca. A rodoviária do Tietê, que seria inaugurada apenas em 1982, ainda não existia. Os ônibus intermunicipais partiam de várias rodoviárias menores espalhadas pela cidade. Nesse Brasil de contrastes, vivia Sebastião Ferreira. Ele tinha 42 anos, em 1972. Era ferroviário aposentado por invalidez depois de um acidente de trabalho que lhe custou 3 dedos da mão esquerda. Sebastião era viúvo desde 1968, quando sua esposa Neuza morreu de câncer. Eles tiveram 3 filhos. Márcio, o mais velho, com 22 anos em 1972, depois Carmen, com 19, e José, com 16. Sebastião era um homem simples, trabalhador, daqueles que acordavam cedo a vida inteira e não sabiam fazer diferente. Ele morava numa casa humilde no Brás, herança dos pais, pequena mas quitada. Com a aposentadoria por invalidez e um pequeno auxílio que recebia da ferrovia, ele conseguia sobreviver, nada além disso. Os 3 filhos eram tudo para Sebastião. Depois que Neuza morreu, ele se agarrou ainda mais a eles. Márcio, o mais velho, tinha sido sempre o orgulho do pai. Menino inteligente, tinha conseguido terminar o colegial, coisa rara para filho de ferroviário naquela época. Trabalhava como office boy numa empresa no centro, ganhava razoavelmente bem, ajudava em casa. Carmen havia se casado cedo, aos 18, com um mecânico e morava na Zona Leste. José ainda estudava e trabalhava meio período numa padaria. A vida era difícil, como sempre foi, mas a família estava unida. Ou pelo menos, Sebastião achava que estava. Em maio de 1972, Márcio chegou em casa com uma notícia. Ele havia conseguido uma proposta de emprego no Rio de Janeiro. Uma empresa grande, salário 3 vezes maior que o que ganhava em São Paulo, com moradia inclusa nos primeiros meses. Era a chance da vida dele. Sebastião ficou dividido, feliz pelo filho, triste pela partida. "É longe, meu filho", ele disse. "Rio de Janeiro é outra cidade, outro mundo." Márcio, jovem e cheio de sonhos, sorriu. "Pai, é a minha chance. Vou trabalhar duro, juntar dinheiro e em 6 meses eu volto para buscar vocês. Vou alugar uma casa melhor, trazer o senhor e o José. Vamos viver bem, longe dessa casa velha, dessa vida apertada." Sebastião queria acreditar. Neuza tinha morrido havia apenas 4 anos. A casa ainda cheirava a ausência dela. Talvez uma mudança fosse boa mesmo. "Você promete?" Sebastião perguntou. 6 meses e você volta?" Márcio abraçou o pai. "Prometo. 6 meses. Eu estou de volta." No dia da partida, 15 de junho de 1972, Sebastião levou Márcio até a rodoviária. Era uma manhã fria de inverno paulistano. Márcio tinha apenas uma mala, roupas, alguns documentos, sonhos guardados. Na hora da despedida, Sebastião segurou o filho pelos ombros. "Escreve pra gente, liga quando puder, e volta logo, tá ouvindo? A casa vai ficar vazia sem você."
Márcio prometeu novamente. Entrou no ônibus, acenou pela janela. O ônibus partiu levantando fumaça do motor velho. Sebastião ficou ali parado até o ônibus desaparecer na curva da avenida. Ele tinha um aperto no peito, uma sensação ruim que não conseguia explicar, mas sacudiu a cabeça. São só 6 meses, ele pensou. Vai passar rápido. Os primeiros 2 meses, Márcio ligou algumas vezes. Ligações rápidas de orelhão. Dizia que estava tudo bem, que o trabalho era puxado, mas bom, que estava juntando dinheiro. Ele mandou uma carta em julho, outra em agosto. Cartas curtas, falando do Rio, do emprego, sempre terminando com "Logo estaremos juntos de novo". Mas em setembro, as ligações pararam. As cartas também. Sebastião ficou preocupado. Escreveu para o endereço que Márcio havia deixado. Uma pensão no bairro da Tijuca. A carta voltou com carimbo. Destinatário não localizado. Sebastião tentou ligar para a empresa onde Márcio supostamente trabalhava. O número que ele tinha não existia mais, ou nunca existiu. Ele tentou ligar para a pensão. Ninguém conhecia nenhum Márcio Ferreira. Em novembro de 1972, quando completaram 5 meses desde a partida de Márcio, Sebastião tomou uma decisão. Ele iria até o Rio de Janeiro procurar o filho. Juntou o dinheiro da passagem de ônibus, pediu emprestado um pouco para o José e foi. Chegou no Rio numa sexta-feira chuvosa. Ele tinha apenas o endereço da pensão e o nome da tal empresa. Foi até a pensão na Tijuca. O dono, um homem seco e sem paciência, disse que sim. Um rapaz chamado Márcio havia ficado ali por 2 semanas em maio, pagou adiantado e foi embora sem avisar. Sebastião foi atrás da empresa. O endereço que Márcio havia dado levava a um prédio comercial, mas não havia empresa nenhuma com aquele nome. Sebastião perguntou no prédio todo. Ninguém nunca ouviu falar. Durante 3 dias, Sebastião percorreu o Rio de Janeiro. Foi em bairros, hospitais, delegacias. Mostrava foto de Márcio, perguntava se alguém tinha visto. Nada. Ninguém conhecia, ninguém sabia. Ele voltou para São Paulo arrasado. Alguma coisa aconteceu com meu filho, ele disse para José e Carmen. Ele não ia sumir assim, não ia mentir. Carmen, sempre mais prática, sugeriu: pai, e se ele só quis ir embora? E se ele não quer mais contato com a gente? Sebastião ficou bravo com a filha. Não fala isso. Seu irmão não é assim. Alguma coisa aconteceu. Mas por dentro, uma semente de dúvida havia sido plantada. Dezembro chegou. 6 meses desde a partida de Márcio. Sebastião esperava que no Natal, pelo menos, o filho desse notícias. Mas o Natal passou em silêncio. Ano Novo também. 1973 começou sem Márcio. Sebastião não conseguia aceitar. Ele continuou escrevendo cartas para o último endereço conhecido, mesmo sabendo que voltariam. Continuou ligando para informações do Rio tentando encontrar algum registro. Nada. Em março de 1973, José, que tinha 17 anos e havia assumido muito da responsabilidade da casa, sentou com o pai. Pai, a gente precisa aceitar. O Márcio foi embora. Ele não vai voltar. A gente precisa seguir a vida. Sebastião olhou para o filho mais novo com lágrimas nos olhos. Ele prometeu. Seu irmão prometeu que voltaria. E enquanto eu estiver vivo, vou esperar por ele. Até foi quando Sebastião começou o ritual que definiria os próximos 17 anos da sua vida. Se Márcio havia prometido voltar, então ele voltaria de ônibus, da mesma forma que foi. E quando voltasse, encontraria o pai esperando. Todo dia, Sebastião acordava às 5:30 da manhã. Tomava café, vestia sempre a mesma roupa, uma calça marrom, camisa xadrez, um casaco surrado quando estava frio. Pegava a placa de papelão que ele havia feito com muito cuidado, letras grandes, escritas com pincel atômico preto. Márcio, seu pai te espera. Ele pegava 2 ônibus até a rodoviária da Barra Funda, que naquela época era o principal terminal rodoviário de São Paulo para ônibus vindos do Rio de Janeiro. Chegava às 7 horas em ponto.
Ficava em pé no saguão de desembarque, segurando a placa, olhando cada pessoa que descia dos ônibus do Rio. Ficava ali até às 10 da manhã. Depois voltava para casa, cuidava das coisas domésticas e no dia seguinte fazia tudo de novo. Os primeiros meses, os funcionários da rodoviária estranharam. Alguns perguntavam o que ele estava fazendo. Sebastião explicava: "Estou esperando meu filho. Ele foi para o Rio, prometeu voltar. Estou aqui para quando ele chegar." Com o tempo, ele se tornou parte da paisagem. "Lá está o velho da placa", os funcionários diziam. Alguns sentiam pena. Outros achavam que ele era louco. Mas Sebastião não ligava. Ele tinha uma missão. José tentou convencer o pai a parar. "Pai, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Márcio não vai voltar. O senhor está desperdiçando sua vida." Sebastião apenas balançava a cabeça. Um filho não abandona o pai assim. Alguma coisa aconteceu. E quando ele conseguir, ele vai voltar. E eu vou estar lá esperando. Carmen parou de tentar. Ela visitava o pai uma vez por mês, levava comida, deixava um dinheiro, mas ela já havia desistido do irmão. "O Márcio nos abandonou, pai. Aceita isso." Sebastião ficava bravo, elas discutiam. Carmen ia embora prometendo não voltar mais. Mas sempre voltava. Os anos passaram. 1973, 1974, 1975. Sebastião envelheceu rapidamente. O cabelo que ainda tinha ficou branco. O corpo, já debilitado pelo acidente, ficou mais curvado. Mas todo dia, às 7 da manhã, lá estava ele na rodoviária. Em 1976, José se casou e saiu de casa. Sebastião ficou sozinho na casa velha do Brás. Ele cuidava mal de si mesmo, comia pouco, dormia menos. Toda sua vida girava em torno daquelas 3 horas na rodoviária. As pessoas da rodoviária começaram a ter afeto por ele. Uma mulher que trabalhava na lanchonete começou a dar café grátis para ele toda manhã. "Toma, seu Sebastião, está frio hoje." Um segurança começou a guardar uma cadeira para ele sentar quando as pernas doíam muito. "Senta aqui um pouco, seu Sebastião. Descansa." Sebastião era grato, mas nunca ficava muito tempo sentado. "Tenho que ficar de pé. Tenho que segurar a placa. O Márcio precisa me ver quando chegar." Em 1979, 7 anos desde a partida de Márcio, José tentou uma última vez. "Pai, eu encontrei um endereço do Márcio. Um amigo dele do tempo de escola me disse que o viu no Rio, que ele está bem, que ele só não quer voltar." Sebastião ficou pálido. "Não quer voltar? Como assim não quer voltar? Ele é meu filho. Eu sou o pai dele." José com lágrimas nos olhos. "Pai, eu não sei porquê, mas ele fez uma vida nova lá. Ele não quer mais saber da gente." Sebastião ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse com voz firme: "Então ele vai ter que me dizer isso na minha cara. Enquanto isso, vou continuar esperando." A década de 1980 começou. Sebastião agora tinha 50 anos. Parecia ter 70. A casa estava caindo aos pedaços. Ele mal tinha dinheiro para comer direito. A aposentadoria mal dava. José e Carmen ajudavam como podiam, mas tinham suas próprias famílias, suas próprias vidas. Em 1982, a rodoviária do Tietê foi inaugurada, a maior da América Latina. Era enorme, moderna, cheia de plataformas e terminais. Todos os ônibus intermunicipais foram transferidos para lá. Sebastião também transferiu sua vigília. Agora era mais difícil. A rodoviária era gigante, tinha dezenas de plataformas. Mas Sebastião descobriu quais eram as plataformas dos ônibus do Rio de Janeiro. E foi para lá. Todo dia, mesmo ritual. Acordar cedo, pegar o ônibus, chegar às 7, ficar até às 10. A placa estava surrada agora. Ele tinha que refazê-la de tempos em tempos porque o papelão desintegrava, a tinta desbotava, mas a mensagem era sempre a mesma. "Márcio, seu pai te espera." As pessoas da nova rodoviária também começaram a conhecê-lo. Virou uma espécie de lenda urbana. "Você já viu o velho da placa?" Perguntavam uns aos outros. "Dizem que ele está aqui há mais de 10 anos esperando o filho." Alguns zombavam.
Adolescentes cruéis às vezes gritavam: velho louco, teu filho te abandonou. Sebastião baixava a cabeça, mas não respondia. Ele tinha que manter a dignidade. Por Márcio. Outros sentiam compaixão. Uma vez por semana, uma senhora que trabalhava numa lanchonete trazia um marmitex para ele. Come, seu Sebastião, você está muito magro. Sebastião agradecia, comia ali mesmo, sentado no chão, a placa apoiada ao lado. Em 1985, 13 anos desde a partida de Márcio, Carmen teve uma conversa séria com o pai. Ela estava grávida do terceiro filho, cansada, com pouco dinheiro. Pai, eu não posso mais ajudar tanto. A gente mal está conseguindo. E o senhor precisa parar com isso. O Márcio não vai voltar. Ele não quer voltar. O senhor precisa aceitar e cuidar da sua vida. Sebastião olhou para a filha. Você não entende. Não é sobre ele voltar ou não. É sobre eu estar aqui caso ele precise. É sobre ele saber que tem um pai que não desistiu dele, mesmo que ele tenha desistido de mim. Carmen saiu chorando. Ela não voltou a visitar o pai por 6 meses. José era mais paciente, mas também estava exausto. Ele tinha 2 filhos pequenos, trabalhava muito, ajudava o pai financeiramente, mas estava no limite. Pai, o senhor não pode continuar assim. O senhor mal come, mal cuida de si. A casa está caindo. O senhor precisa de ajuda. Sebastião se recusava a sair da casa. É a casa onde eu criei meus filhos. É onde o Márcio cresceu. Se ele voltar, é para cá que ele vai vir. Os anos de 1986, 1987 e 1988 passaram em uma rotina monótona e dolorosa. Sebastião estava visivelmente doente. Tossia muito, tinha dores constantes, mal conseguia andar. Mas todo dia, lá estava ele. Os funcionários da rodoviária começaram a se preocupar de verdade. Eles viam aquele homem definhando diante dos olhos deles. Seu Sebastião, o senhor precisa ir ao médico, diziam. Ele apenas sorria. Não tenho tempo para médico, tenho que estar aqui. Em dezembro de 1988, 16 anos e meio desde a partida de Márcio, aconteceu algo que mudaria tudo. Uma equipe de reportagem da TV Globo estava na rodoviária do Tietê fazendo uma matéria sobre o movimento de fim de ano. Era véspera de Natal. O repórter, um jovem chamado Ricardo, estava entrevistando pessoas sobre viagens, família, festividades. Foi quando ele viu Sebastião. Um homem idoso, curvado, segurando uma placa surrada. Márcio, seu pai te espera. Ricardo ficou intrigado. Aproximou-se. Senhor, com licença? Posso perguntar sobre essa placa? Sebastião, acostumado a ser ignorado, ficou surpreso. É para meu filho. Estou esperando ele voltar. Ricardo sentiu que havia uma história ali. O senhor se importa se eu gravar? Pode ser uma reportagem bonita. Sebastião hesitou, mas aceitou. A entrevista durou 15 minutos. Sebastião contou tudo. A partida de Márcio em 1972, a promessa de voltar em 6 meses, o desaparecimento, os 16 anos e meio esperando na rodoviária. Ricardo ficou emocionado. A equipe inteira ficou. Por que o senhor continua vindo? Ricardo perguntou. Sebastião com lágrimas nos olhos. Porque ele é meu filho, e um pai não desiste de um filho. Não importa o que aconteça. Se ele me esqueceu, problema dele. Mas eu não vou esquecer dele. E vou estar aqui, todo dia, até o dia que eu morrer ou ele aparecer. A matéria foi ao ar no dia 23 de dezembro de 1988, no Jornal Nacional. O Brasil inteiro viu. A história de Sebastião Ferreira, o homem que esperava o filho há 16 anos e meio na rodoviária do Tietê. A repercussão foi imediata e massiva. A TV Globo recebeu milhares de ligações. Pessoas oferecendo ajuda, oferecendo dinheiro, querendo encontrar Márcio. Detetives particulares se ofereceram para procurar gratuitamente. A história tocou o coração de milhões. Ricardo, o repórter, se comprometeu a encontrar Márcio. Ele tinha uma equipe, tinha recursos, e agora tinha o Brasil inteiro cobrando. Encontrem o Márcio! O pai dele está morrendo esperando. Levou 2 semanas. 2 semanas de investigação intensa.
E em 9 de janeiro de 1989, Ricardo ligou para Sebastião. Seu Sebastião, precisamos conversar, pessoalmente. Posso ir na sua casa amanhã? Sebastião sentiu o coração acelerar. Vocês encontraram meu filho? Ele está bem? Onde ele está? Ricardo, com voz cuidadosa. Vamos conversar amanhã, combinado? Com calma. No dia seguinte, Ricardo e um produtor foram até a casa de Sebastião no Brás. José também estava lá, chamado por Ricardo. Carmen estava a caminho. Sebastião estava agitado, esperançoso. Vocês encontraram o Márcio. Eu sabia. Eu sempre soube que ele ia voltar. Ricardo pediu para ele sentar. Seu Sebastião, nós encontramos Márcio. Ele está vivo. Ele está no Rio de Janeiro. Sebastião começou a chorar de alegria. Graças a Deus. Quando ele vem, vocês falaram que eu estou esperando. Ele sabe que eu... Ricardo interrompeu gentilmente. Seu Sebastião, preciso te contar algumas coisas e vai ser difícil de ouvir. O que Ricardo descobriu nos próximos 20 minutos destruiu Sebastião de uma forma que 16 anos e meio de espera não haviam conseguido. Márcio estava vivo, estava bem, muito bem, na verdade. Ele morava no Rio de Janeiro, num bairro de classe média alta. Era casado, tinha 2 filhos, trabalhava como gerente de uma empresa de importação, ganhava muito bem. Tinha carro, casa própria, vida confortável. E ele não havia desaparecido por acidente ou tragédia. Ele havia simplesmente decidido cortar contato com a família. Márcio nunca teve aquele emprego que ele disse ter conseguido. Ele havia ido para o Rio com um amigo que tinha conexões lá para tentar a vida. Nos primeiros 2 meses, ele ainda pensava em voltar, em cumprir a promessa. Mas então ele conheceu uma moça, Patrícia, filha de empresários. Apaixonou-se. Começou a trabalhar na empresa do pai dela. E Patrícia deixou claro. Ela não queria nada com a família pobre de Márcio. Se você quer ficar comigo, você esquece de onde veio. Você finge que nasceu de novo aqui. E Márcio, fraco e encantado, aceitou. Ele inventou uma história nova. Disse que era filho único, que os pais haviam morrido, que tinha estudado em colégio particular. Construiu uma vida inteira baseada em mentiras. Casou-se em 1975. Nunca convidou o pai, nunca avisou. Teve o primeiro filho em 1977, o segundo em 1980. Sebastião era avô e não sabia. Márcio subiu na empresa, prosperou, viveu bem. E durante todos esses anos, ele sabia. Sabia que tinha um pai, tinha irmãos, mas escolheu esquecer. Escolheu fingir que eles não existiam. Quando a matéria do Jornal Nacional foi ao ar, amigos de Márcio no Rio viram. Ligaram para ele. Cara, tem um velho na TV dizendo que é seu pai. Que história é essa? Márcio entrou em pânico. Patrícia ficou furiosa. Ricardo conseguiu o número de telefone de Márcio através de contatos. Ligou. Identificou-se como jornalista da Globo. Márcio Ferreira? Seu pai Sebastião está procurando você há 16 anos. Você viu a matéria? Houve silêncio do outro lado. Depois Márcio, com voz fria. Esse homem não é meu pai. Vocês estão enganados. Ricardo insistiu. Márcio, temos todas as provas. Certidão de nascimento, documentos. Seu pai está doente. Ele passou 16 anos e meio esperando você voltar. Você não quer nem falar com ele? Márcio, irritado. Eu fiz uma vida nova aqui. Não tenho nada a ver com essa história. Deixem minha família em paz. E desligou. Ricardo ligou de novo. Márcio atendeu mais agressivo. Olha, se vocês não pararem de me encher, eu vou processar vocês e a Globo. Eu tenho advogados. Deixem minha vida em paz. E desligou de novo. Ricardo, chocado com a frieza, decidiu ir até o Rio pessoalmente. Foi até a casa de Márcio com uma câmera. Quando tocou a campainha, Márcio abriu o portão furioso. Eu mandei vocês me deixarem em paz. Ricardo tentou. Márcio, seu pai está morrendo. Você não tem nenhum sentimento por ele? Márcio, com voz de desprezo. Aquele velho escolheu viver no passado. Problema dele. Eu escolhi viver minha vida.
Agora sai daqui, antes que eu chame a polícia. E bateu o portão. Ricardo voltou para São Paulo arrasado. Como ele ia contar isso para Sebastião? Quando Ricardo terminou de contar tudo, Sebastião ficou em silêncio absoluto por muito tempo. José estava chorando, revoltado. Carmen, que havia chegado no meio da história, gritava: eu sempre soube que aquele miserável nos abandonou. E o senhor desperdiçou 16 anos da sua vida por ele. Mas Sebastião não chorava, não gritava. Ele apenas olhava para o vazio. Finalmente, com voz fraca, perguntou: ele está bem? Ele é feliz? Ricardo, surpreso: sim, parece que sim. Sebastião assentiu lentamente. Então tudo bem. Pelo menos ele está bem. José explodiu: pai, o filho da mãe te abandonou, fingiu que você morreu, fez uma vida nova e esqueceu da gente. E o senhor diz que tudo bem? Sebastião olhou para José. O que você quer que eu faça? Ele é meu filho, eu ainda o amo, mesmo ele não me amando. Carmen: amor? Pai, isso não é amor, isso é fraqueza. Ele não merece o amor do Senhor. Sebastião, com lágrimas finalmente caindo: talvez não, mas eu não sei amar pela metade. Eu sou pai dele. Isso não muda só porque ele decidiu que não é mais filho. Ricardo, emocionado: seu Sebastião, vamos fazer uma nova matéria. Vamos expor o que o Márcio fez. O Brasil inteiro vai saber que tipo de filho ele é. Sebastião balançou a cabeça. Não quero vingança. Não quero que ele sofra. Só queria que ele voltasse. Mas não vai voltar. E eu preciso aceitar. Nos dias seguintes, a história vazou. Outros jornalistas descobriram. E a história completa de Márcio foi exposta. O Brasil ficou revoltado. Márcio foi chamado de monstro, de ingrato, de psicopata. Ele recebeu ameaças, xingamentos. Sua empresa foi pressionada. Ele quase perdeu o emprego. Márcio deu uma entrevista para se defender. Todo mundo tem direito de escolher sua vida. Minha família era pobre, eu quis algo melhor. Não devo nada a ninguém. A entrevista piorou tudo. O ódio contra ele aumentou. Sebastião assistiu à entrevista. Quando Márcio disse: não devo nada a ninguém, algo nele finalmente quebrou. Não era raiva, era a aceitação. Aquele não era mais o menino que ele criou. Aquele era um estranho. No dia seguinte, pela primeira vez em 16 anos e meio, Sebastião não foi à rodoviária. José chegou de manhã para visitar e encontrou o pai ainda em casa. Pai, o senhor não vai? Sebastião, olhando pela janela: não vou mais, não precisa mais. José ficou aliviado e triste ao mesmo tempo. Pai, o senhor fez o que podia, mais que qualquer pai faria. Agora o senhor precisa cuidar de si. Sebastião assentiu. Eu sei, mas não é por mim que eu vou parar. É porque eu entendi que ele nunca esteve perdido. Ele escolheu ir embora, e não tem mapa que traga de volta quem não quer voltar. Os meses seguintes foram difíceis. Sebastião estava doente, muito doente. Os anos de má alimentação, de estresse, de viver na rodoviária em condições terríveis, cobraram seu preço. Ele foi diagnosticado com enfisema pulmonar grave e desnutrição crônica. José e Carmen finalmente convenceram o pai a vender a casa velha do Brás. Com o dinheiro, ele foi morar num apartamento pequeno, mas digno perto da casa de José. Carmen voltou a visitá-lo regularmente. Eles começaram a ter a família que sempre poderiam ter tido se não tivessem vivido à sombra de Márcio. Sebastião nunca mais falou no nome de Márcio. Quando alguém perguntava, ele apenas dizia: tenho 2 filhos, José e Carmen. Era como se Márcio tivesse realmente morrido em 1972. Em junho de 1991, 3 anos depois da descoberta, Sebastião teve uma piora significativa. Foi internado. Os médicos disseram que era questão de dias. José e Carmen ficaram ao lado dele o tempo todo. Os netos, que mal conheciam o avô, foram visitá-lo. No último dia, Sebastião estava consciente, mas fraco. José segurou sua mão.
Pai, o Senhor foi o melhor pai que alguém poderia ter. O Senhor nos amou demais, nos ensinou demais. Carmen chorando. A gente te ama, pai. Obrigada por nunca desistir da gente também. Sebastião sorriu fracamente. E então, com voz quase inaudível, perguntou: Vocês acham que eu fui um bom pai? Mesmo com tudo? José, com lágrimas. O melhor, pai. O Senhor foi o melhor. Sebastião fechou os olhos. E pela primeira vez em 19 anos, ele pareceu em paz. Ele morreu naquela noite, aos 61 anos, com José e Carmen ao seu lado. No velório, compareceram mais de 200 pessoas. Funcionários da rodoviária do Tietê, passageiros que o viram ao longo dos anos, pessoas que tinham visto a reportagem e ficado tocadas. Todos queriam prestar homenagem ao homem da placa. Ricardo, o repórter, também foi. Ele fez uma segunda matéria, contando sobre a morte de Sebastião. O título era Morreu o homem que esperou 17 anos. Lição sobre amor paterno e abandono. A matéria mencionava que Márcio não compareceu ao velório, não mandou flores, não mandou condolências, nada. Quando a matéria foi ao ar, Márcio recebeu uma nova onda de ódio. Pessoas na rua o reconheciam e xingavam. Seu casamento começou a ruir. Patrícia, que havia construído toda uma vida baseada em aparências, não aguentava a exposição negativa. Eles se separaram em 1992. Os filhos de Márcio, quando adolescentes, descobriram a verdade sobre o avô que nunca conheceram. Eles confrontaram o pai. Márcio tentou se justificar, mas não havia justificativa. Os filhos se afastaram dele. Um deles, anos depois, procurou José e Carmen, querendo conhecer a família real. Foi recebido com carinho. Márcio viveu o resto da vida com a marca do homem que abandonou o pai. Perdeu amigos, perdeu respeito, perdeu família. Ele mudou de cidade várias vezes, tentando escapar da reputação. Mas a internet não esquece. Sua história virou estudo de caso em psicologia sobre narcisismo e abandono familiar. Em 2015, já idoso e doente, Márcio deu uma última entrevista. Ele estava diferente, mais magro, cabelos brancos, olhar cansado. O entrevistador perguntou se ele se arrependia. Márcio ficou em silêncio por muito tempo. Então disse: Todo dia. Me arrependo todo dia. Mas quando você faz certas escolhas, não tem volta. Meu pai está morto. Meus irmãos não querem falar comigo. Meus filhos mal me visitam. Eu troquei uma família que me amava por uma vida que parecia melhor. E no fim, perdi as duas coisas. O senhor tentou entrar em contato com seus irmãos depois da morte de seu pai? Perguntou o entrevistador. Márcio: Tentei. Em 1995, mandei uma carta para José. Ele devolveu sem abrir. Carmen mudou de número, de endereço, não quis mais saber de mim. E eu entendo. Eu fui cruel, fui egoísta. E agora estou velho, sozinho, e entendo perfeitamente como meu pai se sentiu todos aqueles anos. Se pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Márcio, com lágrimas. Tudo. Mudaria tudo. Voltaria naquele ônibus em 1972. Abraçaria meu pai, diria a verdade. Viveria na pobreza, mas com dignidade. Meu pai passou 17 anos me esperando numa rodoviária. Eu não consegui passar nem 2 meses sem trair a confiança dele. Que tipo de homem isso faz de mim? O entrevistador ficou em silêncio. Márcio continuou. Sabe o que é pior? Não é nem a culpa. É saber que ele morreu me amando. Ele morreu sem ódio, sem rancor. Ele apenas me amou até o fim. E eu nunca, nem por um segundo, mereci esse amor. Márcio Ferreira morreu em 2018. Aos 68 anos, sozinho num apartamento alugado em Curitiba. Não havia ninguém no velório além do funcionário da funerária. José e Carmen foram informados, mas não compareceram. Ele morreu para nós em 1972, disse José. Não vamos ao enterro de alguém que já enterramos há décadas. A história de Sebastião Ferreira, no entanto, não terminou com sua morte.
ela virou símbolo. Em 1995, a rodoviária do Tietê colocou uma placa pequena numa das colunas do terminal com os dizeres: em memória de Sebastião Ferreira, que esperou aqui por 17 anos. Um exemplo de amor paterno incondicional. A placa ainda está lá. E todo dia, dezenas de pessoas passam por ela, leem, tiram fotos. Alguns deixam flores. É um memorial improvisado ao homem da placa. Em 2003, um cineasta independente fez um documentário sobre Sebastião chamado O Homem que Esperava. O filme entrevistou José, Carmen, funcionários da rodoviária que conheceram Sebastião e até Ricardo, o repórter. O documentário ganhou prêmios em festivais, trouxe a história de volta à consciência nacional. José, no documentário, disse algo que resume tudo. Meu pai foi um homem simples, ele não tinha educação formal, não tinha dinheiro, não tinha poder. Mas ele tinha algo que meu irmão, com toda sua riqueza e sucesso, nunca teve. Caráter. Meu pai amava de verdade. Não condicionalmente, não com interesses. Ele amava porque era incapaz de fazer diferente, e isso o tornou infinitamente maior que qualquer um de nós. Carmen acrescentou: por anos, eu achei que meu pai era fraco, que ele estava desperdiçando a vida dele, esperando por alguém que não merecia. Mas com o tempo entendi, ele não estava esperando pelo Márcio. Ele estava provando para si mesmo que era um homem de palavra, que era um pai até o fim. Não importava se o filho merecia ou não. Ele tinha prometido ser pai, e foi, até o último suspiro. A história de Sebastião levanta questões profundas e dolorosas. Até onde vai o amor de um pai? Existe um ponto em que você pode ou deve desistir de um filho? Sebastião foi sábio ou tolo? Forte ou fraco? Não há respostas fáceis. Alguns dizem que Sebastião desperdiçou 17 anos da sua vida, que poderia ter sido feliz se tivesse aceitado a verdade mais cedo. Outros dizem que ele foi um herói, um exemplo de fidelidade e amor incondicional que o mundo moderno esqueceu. O que sabemos é isto: Sebastião Ferreira amou seu filho mais do que seu filho o amou. Ele esperou 17 anos por uma promessa que foi quebrada no segundo mês. Ele ficou em pé numa rodoviária, em condições miseráveis, segurando uma placa, acreditando que o amor paterno poderia trazer de volta o que estava perdido. E ele estava errado. O amor dele não trouxe Márcio de volta. Mas o amor dele definiu quem Sebastião era. E isso, de certa forma, foi sua vitória. Márcio escolheu a riqueza, o conforto, a negação. E no fim, morreu sozinho, amargo, carregando a culpa como uma pedra no peito. Sebastião escolheu a fidelidade, a esperança, o amor incondicional, e morreu cercado de pessoas que o amavam, sabendo que havia sido um bom homem. Então, quem realmente perdeu? Quem realmente ganhou? A resposta talvez esteja na placa que ainda está na rodoviária do Tietê. Sebastião não é lembrado porque encontrou seu filho. Ele é lembrado porque esperou. Ele é lembrado porque não desistiu. Ele é lembrado porque amou quando não havia razão para amar. E isso, no final das contas, é mais poderoso do que qualquer reencontro feliz poderia ter sido. Hoje, quando você passa pela rodoviária do Tietê e vê aquela placa, pare um momento. Pense em Sebastião. Pense em quantas manhãs ele acordou cansado, doente, sem esperança real. Mas foi mesmo assim. Pense em quantas vezes ele deve ter duvidado, deve ter querido desistir, mas não desistiu. E pense em Márcio. Pense no homem que trocou amor verdadeiro por aparências, que trocou família por status, que teve tudo materialmente e morreu sem nada que importasse. A história deles é um espelho, é um alerta. É uma pergunta que cada um de nós precisa responder. O que realmente importa? O que estamos dispostos a sacrificar? E quando olhamos para trás nas escolhas que fizemos, conseguimos viver em paz com elas? Sebastião viveu em paz. Márcio não. E talvez essa seja toda a diferença.
A última coisa que Sebastião disse para José, poucos dias antes de morrer, foi: eu não me arrependo de nada. Eu fiz o que um pai deveria fazer. Eu esperei, eu amei, eu não desisti. Se isso me fez de tolo aos olhos do mundo, que seja. Mas eu sei que fiz o certo. E José, segurando a mão do pai, respondeu: o senhor não foi tolo, pai. O senhor foi o homem mais sábio que eu conheci. Sebastião sorriu. E naquele sorriso havia paz. Havia completude. Havia a certeza de ter vivido de acordo com seus valores, mesmo quando o mundo inteiro dizia para fazer diferente. 17 anos. 6.205 dias. Uma placa surrada. Um amor incondicional. Um pai que se recusou a desistir. Esta foi a história de Sebastião Ferreira e a triste história de Márcio Ferreira, o filho que escolheu esquecer. No fim, o que fica não é a dor de ter sido abandonado, é a força de ter continuado amando mesmo assim. Não é a tragédia da espera vazia, é a beleza de ter esperado de qualquer forma. Sebastião Ferreira não foi um homem perfeito. Ele era simples, sem educação, pobre. Mas ele tinha algo que muitos de nós perdemos em algum lugar: integridade. Ele disse que esperaria e esperou. Ele disse que amaria e amou. Ele disse que seria pai e foi até o último dia, mesmo quando o filho não quis ser filho. E isso, meus amigos, é mais raro e mais valioso do que qualquer fortuna que Márcio construiu no Rio de Janeiro. Hoje, se você for à rodoviária do Tietê e perguntar aos funcionários mais antigos sobre o homem da placa, alguns ainda se lembram. Era um senhor bom, dizem. Sempre educado, sempre gentil, mesmo quando estava claro que estava sofrendo. Nunca reclamava, só esperava. E essa espera, por mais dolorosa que tenha sido, por mais inútil que possa parecer, ensinou algo ao mundo. Que existe amor sem interesse, fidelidade sem reciprocidade, esperança sem garantias. Sebastião esperou 17 anos por um filho que não voltou, mas, de certa forma, ele não esperou em vão, porque sua história tocou milhões. Sua história fez pessoas repensarem suas próprias famílias, seus próprios relacionamentos. Sua história se tornou maior que ele mesmo. Quantos filhos, depois de conhecer a história de Sebastião, ligaram para seus pais? Quantas pessoas reconciliaram diferenças, pediram perdão, voltaram para casa? Não sabemos os números exatos, mas cartas chegaram à TV Globo aos montes contando essas histórias. Eu estava brigado com meu pai há 5 anos por causa de herança, escreveu um homem. Depois que vi a reportagem do seu Sebastião, percebi como eu estava sendo idiota. Liguei para meu pai. Hoje estamos bem. Eu tinha abandonado minha mãe num asilo e não visitava há 2 anos, escreveu uma mulher. A história do seu Sebastião me fez sentir uma vergonha que não sei nem descrever. Fui buscar minha mãe. Ela está morando comigo agora. Dezenas de histórias assim. Sebastião, sem saber, sem querer, salvou famílias apenas por existir, por ser quem era, por fazer o que fez. Então sua espera não foi inútil, não foi em vão. Foi um sacrifício que redimiu muitos, mesmo que não tenha redimido o único que ele queria redimir. E Márcio se tornou símbolo também. Mas do lado oposto, ele se tornou o exemplo de tudo que não devemos ser. O filho ingrato, o homem sem coração, o narcisista que coloca aparências acima de humanidade. Sua história é contada em igrejas como exemplo de pecado. É contada em escolas como exemplo de valores distorcidos. É contada em famílias como alerta. Não seja como o Márcio. Ele viveu uma vida materialmente confortável, mas sua memória é amaldiçoada. E não por seu pai, que morreu sem rancor, mas pelo Brasil inteiro que soube sua história e nunca esqueceu, nunca perdoou. Existe uma justiça poética nisso. Márcio quis ser esquecido, quis apagar seu passado, mas é lembrado diariamente por milhões. Sebastião não queria nada além de seu filho de volta, mas é celebrado como herói nacional.
A placa na rodoviária do Tietê diz apenas: em memória de Sebastião Ferreira. Não precisa dizer mais nada. Todo mundo que importa sabe quem foi, o que fez, por que importa. E quando você passa por aquela placa, se você tiver coração, vai sentir algo. Talvez tristeza pela tragédia de um amor não correspondido. Talvez raiva pelo filho cruel que abandonou o pai. Talvez admiração pelo homem que esperou contra toda lógica. Mas principalmente, você vai sentir respeito. Respeito por um homem que viveu seus valores até o fim, que não se curvou às pressões do mundo, que não desistiu quando desistir era a coisa mais fácil e mais lógica a fazer. Sebastião Ferreira esperou 17 anos na rodoviária do Tietê. E no processo ensinou ao Brasil o que significa realmente ser pai, o que significa realmente amar, o que significa realmente ter caráter. Ele não precisava mais estar lá. Ele foi mesmo assim. Ele não precisava continuar amando. Ele amou mesmo assim. Ele não precisava perdoar. Ele perdoou mesmo assim. E isso o torna infinitamente maior do que a maioria de nós jamais será. Então, da próxima vez que você pensar em desistir de alguém que ama, lembre-se de Sebastião. Da próxima vez que colocar orgulho acima de família, lembre-se de Márcio e escolha de que lado da história você quer estar. Porque no fim, não importa quanto dinheiro você tem, que carro você dirige, em que bairro você mora. O que importa é, quando você morrer, as pessoas vão sentir sua falta, vão chorar sua partida, vão se orgulhar de ter conhecido você. Sebastião morreu pobre, mas 200 pessoas foram ao seu velório chorar por ele. Márcio morreu confortável, e não havia ninguém para fechar seus olhos. Esta é a história deles, uma história sobre escolhas, sobre consequências, sobre o tipo de pessoa que decidimos ser quando ninguém está olhando. Sebastião escolheu ser fiel, Márcio escolheu ser conveniente. E ambos viveram e morreram com as consequências dessas escolhas. Se você chegou até aqui nesta história, obrigado. Obrigado por honrar a memória de Sebastião ao ouvir sua história. Obrigado por testemunhar sua dor, sua perseverança, seu amor incondicional. E se você tem pais vivos, ligue para eles hoje. Se você tem filhos, abrace-os hoje. Se você tem família, valorize-os hoje, porque a vida é curta e o arrependimento é longo. Sebastião não teve arrependimentos. Ele fez o que podia, deu o que tinha, amou o máximo possível e morreu em paz. Márcio teve uma vida inteira de arrependimentos e morreu sozinho, carregando o peso de escolhas que nunca poderia desfazer. Escolha sabiamente de que lado você quer estar. Esta foi a história de Sebastião Ferreira, o homem que esperou 17 anos na rodoviária. E a triste história de Márcio Ferreira, o filho que nunca voltou. Se esta história te tocou, se te fez sentir algo, se te fez refletir sobre suas próprias escolhas, inscreva-se no canal. Deixe seu like e principalmente compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E me conte nos comentários. Você já passou por algo parecido? Você já teve que escolher entre conforto e família? Entre orgulho e amor? O que você escolheu? E se pudesse voltar atrás, escolheria diferente? Toda semana eu trago histórias reais como essa. Histórias que nos fazem questionar, refletir, crescer. Histórias de pessoas comuns que enfrentaram escolhas extraordinárias. Obrigado por passar essa hora comigo. Obrigado por ouvir a história de Sebastião. Ele merece ser lembrado. Ele merece ser celebrado. E se você um dia passar pela rodoviária do Tietê, procure a placa, leia o nome dele e agradeça mentalmente pela lição que ele nos deixou. Que amor verdadeiro não desiste, mesmo quando deveria, mesmo quando seria mais fácil, mesmo quando não há esperança. Sebastião Ferreira esperou 17 anos e nos ensinou que algumas coisas valem a espera. Não porque teremos o final que queremos, mas porque a espera, em si, é quem nos define. Até a próxima história.
E lembrem-se, sejam como Sebastião, não como Márcio.